Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano. Eu sou o Marcelo. E eu sou o William. E no episódio de hoje vamos analisar Capitão América Admirável Mundo Novo. O filme que marca a ascensão de Sam Wilson como o novo portador do escudo. Mais do que uma troca de uniforme, estamos falando de um novo capítulo na disputa por narrativas no imaginário coletivo americano e global. Uma história que tensiona identidade, poder e o preço de se tornar símbolo de um país que sempre lhe legou humanidade, onde super-heróis viram espelhos ou distorções da nossa sociedade. E este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. Muito bem, depois de uma pausa, de um hiato até que grande aí, nós estamos de volta. Então, se você ficou triste com a nossa ausência, pode deixar essa tristeza de lado e comemorar, porque nós estamos aqui. Explicando aí para o ouvinte, né, que a gente, né, o Marcelo, a gente teve alguns dissabores na nossa vida, né, aconteceram tragédias sequenciais aí. Primeiro no começo eu peguei dengue, fiquei uma semana, uns 10 dias bem ruim, assim, com febre, com muita dor no corpo, dor de cabeça. E aí, quando eu estava me recuperando, logo na sequência, o Marcelo aí teve um acidente de motociclístico, né? Marcelo ainda tá em recuperação ainda, então... foi esse o motivo da nossa ausência. A gente aproveitou então para dar uma descansada, uma aliviada aí. O Marcelo precisava também repousar, né? O Will também tinha as tarefas dele aí diárias, então a gente acabou passando por um período aí conturbado e que não conseguimos gravar. Mas tudo isso é passado e aqui estamos nós novamente. É isso aí. O bom é que deu para ler algumas coisas, assistir algumas coisas, né? Para criar pauta para o futuro. Sim. É isso aí. E hoje a gente então vai falar sobre o novo filme do Capitão América, né? Onde o Sam Wilson aí assume o escudo do Capitão e agora ele que está à frente aí deste personagem, né? Desse herói aí, ele que está nas vezes do herói aí. Marcelo, você quer trazer sinopse rápida do filme aí? Sam Wilson assume o legado de Steve Rogers como Capitão América, enfrentando racismo, desconfiança e manipulação política. Nesse filme também a gente volta com o personagem do Soldado Invernal, né? O Isaiah Bradley também, que foi um dos primeiros super soldados, né? Que conta a história dele no seriado Falcão e Soldado Invernal. E aí também tem a troca do General Ross, né? Agora é o Harrison Ford que faz o personagem. E aí tem a introdução de um personagem muito querido. Não pode falar que é querido. Um personagem querido, né, nos quadrinhos, que é o Hulk Vermelho. Dirigido por Julius Ornat e roteirizado por Michael Spillman. O filme aborda temas como identidade, patriotismo crítico, representatividade negra. O nome é inspirado em Adorável Mundo Novo. O título remete à distopia moderna, onde controle e poder caminham como símbolos nacionais. Marcelo, você lembra quem era o primeiro ator que fez o General Ross? Você lembra, Will? Eu não lembro o nome dele. William Hurt. William Hurt, isso. Meu xará. É que teve um. Por isso que eu lembro.
Teve o William Hurt, que é o que faleceu, né? E no primeiro Isso. Hulk lá teve um outro ainda, que eu tava procurando o nome esses dias e esqueci. Do Ang Lee, aquele antigão? Isso. Ah, tá. Mas do MCU vale só o do Hulk de 2011, 2008, 2009, não lembro agora o filme. 2008, filme 2008. 8, né? 8. Sam Elliott, que era do Ang Lee. O Hulk do Ang Lee de que ano que é? 2003. 2003? Ah, É. tá. Ele não chega a ser considerado, né, assim... Ele não faz parte do cânone, né? Ele não faz parte do Não, cânone, não. mas Não era, mas não era MCU ainda, não né? era MCU ainda, isso. É Universal, tá. né? Total Universo. O de 2008 já tem. É da Universo, mas ainda tem, né? Tanto que até aparece o Fury no final, né? E ele meio que não desconsidera o primeiro, né? Porque o Hulk já começa. Já como existe, Hulk, né? Ele já começa a existe. existir, isso aí. É. Não tem a origem ali, né? Isso. E tem muita gente resgatando esse filme de 2003, como que na época não fez tanto sucesso, muita gente fala mal dele. Tem muita gente resgatando esse filme. Inclusive o cara do Quadrinhos da Sarjeta, que a gente gosta bastante de falar Então, dele, fez um vídeo falando dele essa semana. E eu ia perguntar isso agora pra vocês. Eu sei que a gente vai falar de Capitão América, mas só por curiosidade, qual filme do Hulk vocês mais gostam? O do Ang Lee, eu gosto, mas assim, eu não curto muito aquele negócio da luta final contra os Poodles Hulk lá, né? Eu acho que podia ter sido mais legal. Mas na época, hoje em dia também a gente tem que ver que efeitos visuais melhoraram, né? Hoje em dia aquele Sim. Hulk lá parece até meio de borracha, meio falsão, Sim. assim, mas ele tinha meio que uma maneira meio quadrinística de se desenvolver que eu achava legal, assim. Boa, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Cara, eu tenho uma birra com esse filme, não com o filme. Eu vou galera que é mais nova, eu vou tentar explicar. Eu assisti esse filme num VHS gravado em cinema. Na empresa que VHS, eu trabalhava hein? na época. Era VHS. Na empresa que eu trabalhava, a galera tinha uns colegas que faziam isso. E meio que disponibilizava ali pra galera. E quando eu vi o filme, cara, era muito ruim. Muito ruim a gravação do filme. E como você mesmo disse ainda, já tem a questão do CGI. Na época a gente não ligava muito pra isso, mas. E tinha algumas cenas que não eram tão legais assim. E como eu já tava vendo ele numa mídia depreciada, então ficou pior aí. A D'Angela olhando pra mim que ela lembra de ter assistido junto comigo. Você lembra desse, né? E aí eu acabei pegando birra por conta disso. Mas reassistindo depois, porra, toda a ideia do trauma do Hulk, né? Do Bruce Banner e o pai dele ser aquele monstro todo lá, né? Que depois acaba virando meio que uma versão do Homem Absorvente no final. A ideia do Ang Lee é muito boa, cara. Então, era isso que eu ia falar também, cara. O filme assim, ele é feio, ele envelheceu mal, né, acho. Mas, cara, o Eric Bana, ele faz um trabalho muito bom nesse filme aí, cara. Eu acho que, na verdade, os atores ali são bons, sabe? Exatamente. O Bruce Banner, né, que é o Eric Bana, eu acho que é muito bom. Ele demonstra o sofrimento do Hulk. Não que o Edward Norton não demonstre também, mas eu acho que o Edward Norton, o outro filme, ele é mais aventureiro, ele é mais... tem mais ação, né? Esse filme, ele é mais intimista, eu achei. Exato. O do Ang Lee. E eu adoro, assim... O General Ross, eu acho ele um ótimo personagem nesse filme. A Beth Banner lá, que é a Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Ela, pra mim, ela é melhor do que a Liv Tyler. E o Ang Lee e o Eric Bana é muito bom no papel de Bruce Banner, né? Então, assim, eu gosto mais do primeiro também. Eu gosto mais desse Hulk, né, cara? E aí, eu não lembro se no do Edward Norton tem, mas no primeiro, no do Ang Lee, eu sei que aparece o Lou Ferrigno, né, mano? Que é o Hulk da década de 70, né, cara? Então... Hulk original. Puta homenagem, né, cara? Achava da hora isso. Foi boa. Acho que ele aparece depois, não aparece em algum outro? Eu acho que não, né? Eu lembro dele nesse do Ang Lee, acho que não é. Mas isso que você falou dele ser intimista, eu acho interessante, porque
esse Hulk aí, porque eu falei até quadrinístico, além da própria forma de enquadramento, mudança de cena e tal, até o fato do Hulk ser uma expressão da psique fragmentada do Banner, né? Isso é algo muito explorado na época do Peter David, né? Nos quadrinhos do Hulk, né? Então eu achei, Sim. ou seja, o cara fez a lição de casa para fazer o filme do Hulk, né? Não, exatamente. Acho que até pela questão de... Nossa, pô, caramba, que legal. Tem uma principal nossa, era o Capitão América. É o Capitão América. Mas essa mudança do Hulk, né, do personagem que vira o Hulk vermelho e tem toda essa... E outra coisa, o Hulk tem toda uma questão, né, até do MCU, né, você não poder usar ele sozinho mais, tem todas umas histórias dessas. E é um personagem tão legal de se lidar e tem tanto momento dele interessante, você trazer isso daí, né, da lição de casa que o Ang Lee fez, ainda mais de um recorte interessante do Hulk, né? Que daí todo mundo fala também, né? Normalmente quando você tem as melhores histórias nos quadrinhos, são quando os quadrinhos estão vendendo pior, né? Que a galera meio que larga a mão e deixa o cara trabalhar à vontade. Acho que foi o caso desse período do Hulk. O Kamatari seria melhor do que eu pra falar um pouco disso de Hulk, né? Aquele que é o fã do Hulk. Do Hulk. Quando a gente for fazer um episódio de Hulk, a gente vai Hulk, chamar esqueci. ele. Um de Hulk a gente chama ele. É que eu ia até zoar, eu ia falar assim, que o filme do Ang Lee é bom, ele só não ganha do Hulk do Thor Ragnarok, né, cara? Que eu acho... Isso. Cara, olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto os três atores que fazem o Hulk, os três são bons atores, muito bons atores. E eu acho que até como ator, o Mark Ruffalo é melhor do que os outros dois. É a mesma coisa daquele caso que a gente pode ter discordância aí, né? Acho que o Edward Norton também tá ali, no mesmo patamar, até de fama, né? O Eric Bana é um pouco menos, mas os três são muito bons, né? É mais ou menos aquela mesma condição que a gente fala dos Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire é a melhor interpretação, mas ele não é o melhor ator. Eu acho o Andrew Garfield melhor ator que ele, mas não no papel. Vocês estão me entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sim, é. Mas até mais parecido fisicamente. Até mais parecido fisicamente com o Peter Parker também, o Garfield também acho. Exatamente. Quando ele tá de Homem-Aranha, então, é perfeito. Né? E só que aí tem aquele personagem meio skatista, meio esquisito. Mas ok, não vou entrar nesse meio. Mas eu acho que é mais ou menos o mesmo caso do Hulk, né, cara? Coitado do Mark Ruffalo, não lembro. Pega umas buchas pra ser Hulk, dá judia dele, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas aí, de novo, eu vou falar fisicamente. Aí eu vou falar do filme de 2008. Fisicamente, eu acho o Edward Norton mais Banner, assim. Tem mais cara de... Sim, inclusive, mais parecido, né? Até o que a gente talvez lembrou da série dos anos 70, é que eles fazem uma homenagem do Banner, né? De bonezinho meio maltrapilho, indo embora, assim, sozinho, né? Pode crer. Nossa, tem até um toquinho ali, né? Tem até um... tem até o início da musiquinha. Né? Exatamente. Bem lembrado, acho que é isso mesmo. Cara, mas eu ainda acho que o Luferrino aparece no 2008. Ele aparece. Aparece? Tô vendo aqui agora, aparece. Ah, legal. É uma função de segurança também, igual no primeiro. Segurei. Exato. O cara cumprimenta ele e tudo. Mas na questão de figura, de parecer, eu concordo com você que o Edward Norton parece mesmo, fisicamente. Mas eu acho que o Eric Bana, ele interpreta melhor o Bruce Banner. O Bruce Banner mais ressentido, mais dolorido. Não sei se vocês concordam. Isso também. Eu acho é um Bruce Banner que anda com os braços caídos, cabeça caída, é um cara muito introspectivo. O Edward Norton, ele faz um Bruce Banner meio Peter Parker do Andrew Garfield, né? Que ele meio descoladão, né? Meio descoladão. Arruma umas brigas lá no meio da favela. Que Hulk que é esse, gente? Mas é legal. É legal. Mas vamos falar do Capitão América agora, então. Vamos lá. Mas a gente puxa o gancho. A gente puxa o gancho, porque esse filme do Capitão América conversa muito com o filme de 2008 do Hulk, claro. né? Exatamente. É isso mesmo. Foi tudo, a ideia desse início foi tudo um gancho para falar disso, na verdade. Isso, o pessoal foi tudo... Os nossos ouvintes não estão, às vezes, não interpretam a nossa ideia aqui. Todos os nossos movimentos são friamente
calculados. Friamente calculado. Mas aí, me diga aí, vocês gostaram desse filme novo do Capitão América? Cara, falar pra você que no geral, eu gostei sim, né? Eu confesso que vou falar pra vocês, pra todo mundo que tá nos ouvindo aí, eu já andava meio empapuçado de filme de super-herói, tanto que eu já não tava vendo mais nenhum. MCU meio que tinha abandonado, assim, né? Tempo já que eu não via nenhum. E esse filme do Capitão América, eu fiquei meio preocupado, assim, vendo as notícias que estavam refilmando, refazendo, que foi fazer demonstração e não agradou, e não sei o quê. Eu falei, vixe, só falta, os caras vão fazer mais uma bomba, né? Depois de uma sequência de coisas ruins, assim, que tem vindo, né? Saindo tanto série quanto filme. Tanto que eu nem fui ver no cinema, né? A gente tá aproveitando o timing aí até para fazer esse episódio, porque estreou no streaming da Disney. E aí, quando chegou lá, falei, vou lá, vou assistir. Eu falei, tô com vontade de ver, né, tal. Eu curto, né, eu curto Sam Wilson também como personagem. Falei, vou dar uma chance lá para ver. Eu li algumas histórias do arco dele nas HQs, que ele foi o capitão, foi o Capitão América também. E eu falei, no geral, assim, falei, pô, até que me surpreendeu positivamente o filme, assim, não detestei, não, como o pessoal sai, eu vi pela internet aí muito hate pra cima do filme, né, coisa que a gente vai até discutir mais pra frente aí, mas, no geral, enquanto filme de super-herói, eu achei um filme honesto, assim, sabe, eu curti, falei assim, ó, incluiu o Hulk vermelho também, que, inclusive, nas HQs, como o Marcelo falou, será que é querido, né, não sei. Né, o Hulk vermelho é que ideia do Jeff Loeb, né? O Jeff Loeb é meio massa velho, meio estranho, meio umas ideias dele, né? Eu gosto das HQs dele, das cores lá, mas o de gibi seriado assim, não curto muito ele não. E a fase do Hulk vermelho dele é, no mínimo, polêmica. Mas, enquanto inserido lá no filme, eu achei interessante, achei legal. E todas as partes incluídas aí de outras HQs, tanto do arco do Sam Wilson como Capitão América, algo que já vinha sendo trabalhado desde a série dele com o Soldado Invernal, quanto também do próprio Isaiah Bradley, né? Foi um Capitão América também, toda a questão dele ter sido preso e tal. No MCU fizeram um pouco diferente, né? Foi um pouco diferente do que foi na HQ, mas mostra meio que um passado sórdido, assim, até governamental lá. Eu acho até que a Disney foi até um pouquinho ousada aí, deixar mostrar algumas coisas assim, né? Eu achei, no geral, curti. Pra mim, passou de ano o filme. E você, Marcelão? Cara, eu gostei. Eu fui ver no cinema até, cara. Foi a última saída que eu fiz antes de sofrer um acidente. Eu costumo sair do cinema com um filme de super-herói. Quando eu vou, na verdade, eu já vou meio sem muita expectativa. Qualquer um que seja. Acho que o único filme que eu fui o último filme que eu fui com muita expectativa pra ver de super-herói, e depois desse que eu falei, que eu vou falar, eu vi quase todos os outros, então foi no Batman Cavaleiro das Trevas. Foi o único filme que eu fui com muito. É de 2008. Eu lembro de quando de eu combinar com a DeAngela aqui pra sair, largamos a Angélica com a minha sogra, e a gente foi ver o filme em Campinas rapidinho na correria, porque o pessoal da escola, da faculdade, falou que ia também. E esse eu fui com muita expectativa de ver. E depois o outro Batman também. Depois dali pra frente, você tá vendo filme que vai adaptar uma mídia, vai vir e mexe, vai faltar alguma coisa. E o que é perfeitamente compreensível, né? Então, indo por esse aspecto, o filme do Capitão América, ele não é, na questão de qualidade, não é pior do que 70% dos filmes da Marvel, né? Uhum. E como ele traz um debate interessante, que já pega o gancho, lá, como vocês disseram, do Hulk, do Edward Norton, e da série do Falcão Soldado Invernal, e liga umas pontas soltas lá, eu achei, nesse sentido, ele positivo. O Sam Wilson é um bom personagem, o Isaiah Bradley é um bom personagem, o Soldado Invernal é um bom personagem, apesar de ele não aparecer tanto, né? Depois ele parece mais o Thunderbolt.
E o Hulk vermelho, o Harrison Ford, apesar de estar no piloto automático em todo o filme dele agora, depois de 70 anos, ele tá no piloto automático, mas ele no piloto automático é melhor do que a maioria dos atores, né? Então Sim. ele faz um bom personagem também. O William Hurt era muito bom também, diga-se de passagem. O Sam Elliott também era muito bom. Então não deixou a dever. E eu achei a introdução do Hulk vermelho legal, ok, né? Fico imaginando o que deve ter sido mudado no filme, né? Das exibições teste e tudo mais. Eu imagino que muita coisa tem a ver com o fato do que o filme já trata e já tratava lá na série do Falcão e Soldado Invernal, do fato de ser um negro assumindo uma bandeira estadunidense, né? A bandeira no sentido literal, né? Ele vestir a bandeira e o escudo, né? Que representa o patriota, né? E aí é um estereótipo também, né? Até porque o Capitão América também, ou o Capitão América Steve Rogers, tem um monte de vários momentos nas HQs que ele meio que não que ele renega ser patriota, mas ele entende que ele está sendo marionete muitas vezes também. Então, não sei se eu tô conseguindo fazer entender. Eu acho que a questão de ser um negro prejudicou o filme, no sentido de que, vamos falar aquela lacração, porque muita gente não leu o gibi. A gente estava comentando antes aqui antes de começar a gravação, né, que o Sam Wilson ficou por muito tempo como Capitão América no gibi, mas muita nerdola que vai indo só pro cinema meio que caga pro gibi, né? Vocês sabem disso também, né? Sim. Então tem uma galera de dedo de cheetos aí formada de leite com pera de uns tempos pra cá. Então, você colocar uma figura dessa, sendo que foi trabalhado o Steve Rogers, que ele tem até um estereótipo de ariano, né? E aí também faz um link aí. Mais uma vez eu vou deixar a dica de quem puder assistir O Homem do Castelo Alto. Tem essa questão do ariano, né? Ele parece mais um alemão do que um estadunidense médio, né? Apesar que ele tem cara de estadunidense médio também, né? E aí você troca por um negro sem poderes, né? Que ele só tem habilidade bom lembrar física. isso. Tem isso também. Ele não tem soro do super soldado, bem lembrado, né? E aí você coloca uma figura dessa que fisicamente está em inferioridade com o anterior e consegue fazer a mesma coisa, pô, deve doer tanto pra galera nerdola, que eu imagino que deva doer bastante pra eles. Então, eu tô falando tudo isso eu já entrei no gancho do que a gente vai discutir depois, né? Desculpa aí, galera. Mas falei tudo isso pra falar que por conta de tocar nessas feridas todas, o filme já ganha a minha predileção aí. Como o William disse, passa de ano, né? Mas passa de ano na escola boa, né? Passa de ano com 5,5, não. Isso. Passa de ano com 7. Com média, passa de ano com a média. Bom, eu acho que eu vou ter que fazer o papel do vilão hoje, então, aqui. Vai lá. Porque de verdade, eu não gostei muito do filme. Não que eu não gostei da mensagem do filme, nem de tudo isso que você falou, Marcelo. Eu não gostei do filme em si, como uma produção mesmo, artística ali, como uma obra, eu não gostei do filme. Vamos ver se eu esclareço os porquês disso. A primeira coisa que me incomodou nesse filme foi o vilão. Cara, eu acho que a motivação do vilão, ela é boa, mas para fazer tudo o que ele fez, eu acho que existia um caminho muito mais curto e que não precisava ser da forma que ele fez, né? Ele ter mantido lá o General Ross pelos medicamentos, ter mantido aquele... tipo, drogando ele ali durante muitos anos ali, e ajudar ele a virar presidente, porque ele era um cara que... O vilão é o cara que tem resposta pra tudo, é um cara que faz análises, né? Ele consegue analisar tudo, e tudo com ele é porcentagem, etc. Eu acho, cara, que ele usou um caminho muito comprido e muito dificultoso pra resolver o problema dele, pra se vingar do General Ross. E teria outras formas dele fazer isso que seria bem mais simples, sabe? Então eu acho que assim, o plano maquiavélico dele era por tantos anos, demorou tantos anos, e que, na verdade, o efeito que surtiu no final foi algo muito... a gente vai entrar nessa discussão depois, né,
da transformação do Hulk vermelho, que ela simboliza e tal, mas eu achei que a motivação do vilão, ela é coerente, porém, o desenvolvimento da vingança, não sei se vocês estão me entendendo com isso. Outra coisa que me incomodou um pouco, cara, eu gosto do ator que interpreta o Sam Wilson, mas eu achei que nesse filme ele tá... É o Anthony Mack, né, mano? Anthony Mack. Isso. Eu achei que nesse filme ele tá um pouco abaixo, até da série, sabe? Eu gostei muito da série lá, por exemplo, do Falcão, assim, tal. Mas eu acho que agora que ele assumiu o manto de Capitão América, o escudo, na verdade, do Capitão América, ele como ator mesmo, interpretação, cara, eu achei que ele deixou um pouco a desejar, sabe? Ele é um cara muito simpático, sabe? Eu acho que não sei se vocês têm essa interpretação dele também. Ele parece ser um cara muito simpático, muito gente boa, e o tempo todo, assim, sabe? E aí nos diálogos dele com o presidente Ross, né? Que agora é o presidente Ross, né? Ele é muito passivo, sabe? Ele aceita as propostas do presidente, mesmo sabendo que eles tiveram um passado ali de desavença e tal. E aí ele mesmo assim se coloca como um cara pra servir. Tipo assim, eu tô aqui pra te ajudar, sabe? Então eu achei ele muito passivo da interpretação, e o próprio personagem passa essa passividade também. E aí eu tenho uma outra crítica a fazer, que é o próprio Harrison Ford, né? Pra mim foi muito no automático, sabe? Pra mim foi muito, tipo, tudo muito... Sabe quando... Cara, eu tenho que discordar de você, Marcelo, é muito... Ele foi muito, tipo... A cara dele era, tipo, todo de saco cheio de fazer isso, sabe? Não era pra eu estar aqui, né? Tipo, caramba, velho, eu tô cansado, eu não queria mais estar fazendo esse papel, não é pra mim, sabe? Não tem um papel de um velhinho sentado na mesa pra fazer, mano, eu tenho realmente que virar o Hulk, sabe? Então, assim, ele passou essa imagem pra mim, cara. Outro personagem pra mim que não fez sentido nenhum no filme, cara. E é um baita de um ator, sabe? E eu acho, inclusive, que a maquiagem dele é bem feia nesse filme. É o Expósito lá, o cara que faz o Breaking Bad lá, o nome dele nesse filme é... Coral, ele é da Sociedade Serpente, ele é o Coral. Isso, ele é da Coral. Sociedade, é o líder lá da Sociedade Serpente, Porra, mano, que ator mal usado nesse filme, eu achei, cara. Então, assim, as interpretações... Ele foi mais vilanesco, ele foi mais vilanesco, acho que do que o próprio líder, né? Isso aí, sabe? Isso aí que eu achei, sabe? Eu achei, cara, de verdade, a menina lá, que auxilia o presidente, que é a viúva negra lá, mano, como é que é o nome daquela personagem, Wilson? Era sabe? Ruth Beth Sarah, era uma israelense lá, né? Isso, a Isso. vilã israelense, isso. Mano... Ela foi bem inútil, né? Ela não Inútil. existia no filme. Só pra falar que tinha uma viúva negra lá no... Então foi isso, cara. Pra ela dar aquele golpe da viúva negra que pula no pescoço, gira e derruba todo mundo. Fez isso, cara. Sabe? Então, tipo assim, mas isso aí a viúva negra original já fez, e fez muito melhor do que ela. Então, cara, assim, o conjunto de atores, não tô reclamando dos atores, inclusive, que nem eu falei, eu acho o Expósito lá muito bom ator. O Harrison Ford já conhece, claro, o Anthony Mack também. Mas eu acho que faltou, eu acho que isso aí, não sei se vocês me corrijam, mas eu acho que é falta de direção, isso daí. Achei muito cansativa a interpretação, cara. Tem um cara que teve um papel ali que eu gostei e que eu achei ele que foi, pra mim, foi o melhorzinho ali dos atores. O latino lá que faz tipo um sidekick do Wilson lá. O Falcão Novo, né? O Joaquim Torres. O Joaquim Acho que Torres, isso. Uhum. Esse cara aí, pra mim, foi tipo... Pra você ver como é que eu achei o nível de atuação dos personagens ali, bem... Dos atores, né? Atuando pelos personagens, bem, bem fraco, assim. Eu achei esse cara, pra mim, foi um dos melhorzinhos. O próprio vilão lá, mano, o cara que dá cabeça com o líder. O líder lá. Até ele, pra mim, foi... Sabe, a atuação dele como ator mesmo foi bem xoxa. Eu acho, me corrijam, que faltou do diretor, cara. Pra mim o filme se perdeu nisso. Mas, em contrapartida, tudo isso que vocês falaram, né, mano? Trazer um Capitão América negro é bem corajoso, eu acho, né, mano? Fazer o Steve Rogers abdicar do trono ali e deixar pro Sam Wilson, sabe?
Cara, tudo isso aí é bem legal, mas eu acho que a série ainda explorou isso melhor do que o filme. Ah, outra coisa que até vocês falaram também, que pra mim, porra, mano, que desperdício, mano. Porra, o Soldado Invernal, ele aparece 5 minutos, velho. Porra, malandro, pra É foda. quê, sabe? Também não precisava, mano. Porra, pagou o ator pra ele aparecer 5, não deu 5 minutos, deu 3 minutos no hospital, caralho. Foi Porra, meio né? inútil ele também aparecer, né? Se É. fosse Não, assim, né? não precisava, sabe? Então, assim, pra mim, o filme. Tu posso estar sendo chato demais, exigente demais, super-herói. Ele tem essa parte de super-herói, de aventura, de meio quadrinho mesmo, e eu dou ponto pra isso aí, mas pra mim foi pouco só isso, sabe? As atuações eu achei bem fracas e pra mim o filme não passou de ano, cara. Mas assim, não reprovou também horrivelmente, mas ele não passou de ano, não passou. Eu entendo essas falhas por conta essas inúmeras regravações que o filme teve. Que eu acho que ele ficou sem um fio condutor de roteiro mais crível, vamos dizer assim. E aí pega a questão do vilão, principalmente, né? E aí, nas outras coisas, eu concordo com você mesmo. Todo mundo falando que o Exposito podia ser o Sr. Xavier, e o cara faz um personagem desse. Dá uma brochada, concordo com você. Quem sabe a Sociedade da Serpente vai ter mais relevância no futuro, que tem vários, né? Uhum. Ele tá diferente lá no filme, fizeram mais como uma coisa meio de espionagem, né? Tal, mas no gibi eles são espalhafatosos também, né? Tem roupa de cobra, essas coisas assim, né? Uhum. Lá não, até ficou. Mas eu concordo também com muita coisa que o Luciano pontuou, inclusive essa do Harrison Ford, acho que ele deu entrevista depois que falou assim: fui por causa do dinheiro mesmo, sabe? Me iam me pagar bem, eu fui, mas tava de saco cheio, não queria. O que me faz até pensar um problema pro futuro aí, se o MCU pretende continuar com o Hulk vermelho, né? Se o Harrison Ford volta ainda, né? Como é que vai ser? A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu imagino que eles já colocaram esses atores, o Exposito acho que nem tanto, mas o Harrison Ford, mais pensando que vai ter o reboot, né, cara? O cara vai fazer mais, se fizer voltar mais um personagem, e às vezes voltar só por captura de movimento, alguma coisa, só pra ser o Hulk vermelho também, pode ser que... Então, mas pra quê, cara? Pra que usar o cara se, tipo assim, ó, pra quê? Porque, mano, pagar um ator desse calibre não deve ser barato. Tudo bem, foda-se, eu não tô ligando pra dinheiro, que os caras também não devem estar ligando. Mas pra que trazer um ator, tipo, da idade do Harrison Ford, mano? Sendo que tem 1 bilhão de outros atores que você pode dar um papel pro cara, ele desempenhar bem e, tipo, seguir, fazer outras sequências, sabe? Tipo, com o mesmo ator. Senão a gente fica depois igual. O Hulk vermelho vai ter o mesmo destino do Hulk verde? É. 3 atores, né? Uhum. Não precisa, né, cara? Tipo, não precisa, né? 3 General Ross, pô, não precisa, sabe? Tudo bem, um morreu, né, mano? Uhum. Não tem muito o que fazer, claro, mas assim, teve 3 personagens que pra mim não precisava, 2 personagens não precisavam existir e um personagem, o ator podia ser outro. O Hulk vermelho podia ser outro ator, a Viúva Negra lá, o Soldado Invernal não precisava ter nesse filme, cara, não precisava. Cara, mas eu vou dizer mais uma. A personagem israelense lá, certamente ceifaram ela de aparecer muito por conta da guerra, por conta do conflito. Eu acho que acho que sim. deram uma ceifada nela. Imagino que ela até apareceria mais, até porque é um personagem interessante no quadrinho também, né? Interessante assim, né? Pra ser coadjuvante. Mas jogar como jogaram no filme não faz sentido mesmo. Nenhum. Que ela é a Sabra, né? É a super-heroína israelense, ela é isso lá no Marvel, né? No gibi, né? Mas só terminando aí com o que eu tava comentando do Luciano, é que do Sam Wilson, né? Dele ser o cara, dele ser sempre simpático e tal, talvez, e eu acho que isso também transpareceu não só no personagem do Sam Wilson, como no próprio ator também. O cara ainda também tá meio se encontrando, talvez, ainda como o Capitão América. E eu acho que até o próprio ator sentiu também um pouco o peso de ser o Capitão América agora, sabe? Pode ter sido alguma coisa assim, o cara ainda tá desconfortável no papel, no uniforme, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Realmente, ele parece um pouco, não digo submisso, né? Mas ele
parece que tá incomodado, não achando o lugar dele mesmo. Até concordo com isso que o Luciano comentou aí, que ele tá meio estranho, né? Que ele era de um jeito, até na própria série, né? Enquanto ele ainda era o Falcão, e agora como Capitão América, toda essa... E aí que eu falo, né? Esses olhares e críticas, né? Tanto sobre o personagem dele, como Capitão América, quanto ele como ator mesmo, né? Talvez possa ter sentido um pouco o peso do escudo. Sim. Então, eu acho que, assim, algumas resoluções ali foram muito pífias, sabe? Muito rápidas até, cara. Primeiro, o presidente convidou a gente, mas eu não quero ir, mas aí eu gosto dele, mas aí eu aceitei, mas com uma condição de levar o meu amigo. Tá, da hora, beleza. Aí chega lá, entra na sala do presidente, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Casa Branca, é um prazer tê-lo aqui, esqueça as nossas diferenças. Aí ele, nossa, os Vingadores, eu vou pensar no caso, tal, muito bom, legal, não sei o quê. Daqui a pouco ele, tipo, mano, não quero mais, não gosto mais desse presidente. Tipo, muito rápido essas transições, né? E isso me incomodou, cara. E aí, tipo, é o que eu tô falando. O personagem, o ator, ele não encontrou um ponto central ali, tipo, pra desenvolver e pra ser, tipo, a personalidade. Eu não gosto do presidente, mas eu vou lá e vou aceitar, porque é o presidente, mas eu vou chegar de cara marrenta, tá ligado? Né? Não, ele já chega sorridente, né, cara? E aí daqui a pouco, tipo, não faz birrinha nem pouco. Aí ele briga, não, agora comprei briga, agora eu não quero mais saber desse presidente. Aí ele fica amarrudão, sabe? Tipo, essas transições pra mim foram muito rápidas e mal desenvolvidas no filme, entendeu? Não estou criticando, volto a dizer, não estou criticando o ator, achando que ele é ruim, nada disso, até porque na série do Falcão eu acho ele bem legal, né? Nos outros filmes também, como ele como Falcão, eu acho legal, mas realmente pode ser tem várias hipóteses aí que vocês mesmos lançaram. Ele pode estar desconfortável com o papel, pode estar se achando ainda, teve problemas na filmagem, talvez tiveram que mudar algumas coisas, e aí ele acabou passando o tempo, ele acabou interpretando de outra forma. Tem a questão da personagem israelense aí. Realmente, Marcelo, você tem razão, pode ser, né? A gente não estou falando que mas pode ser que ela foi podada por conta da guerra, né? Pode ser várias coisas aí que aconteceram, mas enfim, isso aí eu só sei que, pra mim, refletiu no final do filme, e pra mim o filme não passa de ano. Até falar pra você do negócio de desconfortável, eu acho até que o próprio Chris Evans, quando fez o Steve Rogers, no primeiro filme, até no primeiro Vingadores, eu achei ele também meio desconfortável, né? Excelente. E depois eu acho que ele se encontrou depois como Capitão América e tal. Tipo, no Guerra Civil ele tá bem. No Guerra Civil não, no Soldado Invernal ele tá bem, assim. E a partir dali acho que ele encontrou o ponto dele como Capitão América. Mas eu acho que nos primeiros filmes que ele apareceu também ele tava meio que... Não sabia como ser o Steve Rogers ainda, né? Tava meio Excelente, William. Talvez possa estar acontecendo a mesma coisa com o Mac, né? Vamos ver. Eu penso a mesma... É verdade, essa hipótese que você levantou é perfeita, mano. Eu odeio o Capitão América do primeiro Vingadores, cara. Pra mim, ele não parece o Capitão América. Na verdade, eu não gosto muito do filme Vingadores primeiro, mas aí eu vejo uma diferença gigantesca dele fazendo o Capitão América e o Soldado Invernal, cara. É outro personagem, é outra interpretação. Ali ele é realmente o Inclusive, pra mim, o Capitão América Soldado Invernal é o melhor filme da Marvel, né? Já falei isso em alguns outros podcasts aqui do universo MCU, né? Uhum. É o melhor filme, é o filme que eu gosto, assim, que é o mais sério, é o que tem melhor interpretação, é o que tem melhor desenvolvimento no campo político e tal. Eu gosto muito desse filme. Mas pode ser realmente que o Sam esteja se encontrando ainda como Capitão América, né? Vamos passar para uma outra análise que eu quero fazer com vocês. A gente falou um pouco sobre o filme, se gostou, se não gostou, né? Demos até vários spoilers aí, mas nossos ouvintes já estão acostumados com isso. Eu quero saber de vocês na questão das entrelinhas. O Marcelo traz alguns recortes interessantes aí, que é o soldado que veste a bandeira de um país que ele é relegado nesse país, né? Ele é um cara que ele é espizinhado nesse país, né? Por causa de sua cor, né? Então, assim, a gente sabe que os Estados Unidos
tem um histórico muito grande de racismo, né, desde lá de suas fundações, e isso a gente pode ver até hoje, é assim lá, né, a gente tá vendo agora lá com esse novo governo do Trump agora, que estão banindo as pessoas, né, sejam latinos, sejam de outras nacionalidades, e a gente sabe que carregado com isso vem todo um discurso racista, né, que lá é muito forte. Como vocês analisam, então, o filme a partir desse ponto, né? Lembrando, né, a gente não pode esquecer que o Falcão, ele é o primeiro herói negro, né, que a Marvel trouxe aí como herói principal, né? Porque até então a gente tinha alguns personagens negros, mas eles eram coadjuvantes, eles não tinham revista própria, tal, não sei o quê. E o Falcão é de 69, se eu não me engano, depois vocês me corrijam aí, mas que ele é o primeiro super-herói estadunidense negro. Estadunidense negro, porque tinha o Pantera, que era de Wakanda. O Pantera é africano, né? O Pantera é de Wakanda. Isso, é que verdade. Surgiu antes. Uhum. Isso. E aí ele vem justamente nesse contexto também, assim como o Pantera também, né, cara, que a gente sabe que existia a guerra por direitos, o embate lá por direitos civis lá nos Estados Unidos, né, os negros se movimentando contra esse racismo existente lá. E aí vem o Falcão com essa pegada, né, e depois, logo depois, aí me corrijam também, mas aí depois ele passa a ser tipo um sidekick do Capitão América, não sei se eu posso dizer assim, porque existia o Buck, né? Mas o Buck nesse período acho que estava morto já. Estava morto, é. Uhum. E aí o Falcão passa a ser o parceiro do Capitão América, né, cara? E aí esse filme traz muito disso, né? Que era o parceiro do Capitão América, tal, não sei o quê. E aí ele assume agora o escudo e ele tá fazendo às vezes. Como vocês encaram, então, essa analogia entre o personagem negro que representa um país que é muito racista? Então, Luciano, eu acho que, como eu comentei lá no começo, o filme aparentemente não, né? Ele põe alguns dedos em algumas feridas aí, né? Ao tocar nesses assuntos, inclusive. Mas a gente também não pode ser ingênuo o suficiente desse tanto para imaginar que, obviamente, que a Disney não é boba, a Disney tem um negócio, ela quer ganhar dinheiro e ela quer, não é porque ela é boazinha, porque ela é tão preocupada assim com direitos humanos, com questões raciais, com questões com questões sociais e tal, né? Eu acho que aí ela tem o pessoal que é unir o útil ao agradável, ou seja, a fome com a vontade de comer. Falou assim, eu vou colocar um tema em pauta que é sensível, né? Vou expor que a gente tem problema sim, né? Tanto que por isso que você comentou na série do Falcão Soldado Invernal, que às vezes até é um pouco mais contundente isso aí, quando fala, né? Quando o próprio Isaiah fala pro Sam que um Capitão América negro, até parece, né, que esse país vai deixar algum dia ser um negro, seu símbolo, vai representar o país, né? E isso é uma coisa que os quadrinhos até... A Marvel sempre esteve muito na vanguarda aí para colocar essas questões, assim, em termos de quadrinhos, né? Sempre atenta ao que estava acontecendo. E o Sam Wilson, enquanto Capitão América nas HQs, passou por esse tipo de coisa também. Se não me engano, tem um diálogo entre um pai e um filho numa lanchonete, que o pai é daquele típico clássico cidadão de bem norte-americano, né? E criticando, falar, esse cara nunca vai ser o meu Capitão América, esse não é o meu Capitão América, não sei o que lá. Eu tenho dó, falando pro filho, eu tenho dó da geração de vocês que tem que aguentar esse tipo de coisa, né? Que tem que engolir esse tipo de coisa, não sei o que lá, né? Então, isso meio que transparece. Discurso. Parece que a gente escuta isso daí em algum lugar, né? Então, né? Essa geração de vocês, né? Que aceita esse tipo de coisa. Então, e o filme tenta levar você tenta levar à sua maneira esse tipo de discussão lá. E a gente vê mesmo. Só que o pessoal também esquece, como vocês também bem falaram, que nos quadrinhos isso aconteceu, né? O Capitão América foi um personagem negro. Aliás, o Capitão América é um posto lá, um cargo que o próprio Steve Rogers já perdeu algumas vezes. Teve vezes que ele mesmo abdicou do cargo.
abdicou do posto, né? Porque ele é uma patente militar. O próprio Soldado Invernal já foi Capitão América. Até o agente americano já foi Capitão América antes de ser o agente americano. E o Sam Wilson tá nessa lista de Capitães América, né? E a questão do Azaia, apesar de terem adaptado, foi legal para mostrar também que o quanto o país tratou mal ele, enquanto Capitão América também, né? E ele tem super força, sentidos ampliados e tudo mais, ele tem, né? Ele é super soldado, né? E ficou relegado, né? Foi preso e tudo mais, por defender o seu país, né? Isso que é uma crítica legal, assim, até que acho que a questão mostra. Mostra a maneira Disney, mostra a maneira MCU, mas mostra algumas coisas lá. Eu acho que pode ser um caminho, ainda não é o ideal, ainda não é o que, dessa completude que a gente necessitaria, assim, dessa forma mais igualitária, mas tudo tem que ter um começo, né? Tudo tem que ter os seus primeiros passos, né? Não, é isso. Nossa, um bom ponto que você colocou, vários bons pontos que você colocou, William. O que me deixa meio. Aí eu vou um pouco. Como você falou da questão do filme, eu vou só um pouquinho além na questão das discussões, que às vezes esse tipo de representatividade acaba trazendo, né? Como vocês disseram, estamos falando de um personagem que nos quadrinhos já tá beirando os 60 anos, 50 e cacetada anos. O pessoal que nasceu nos anos 70 já tá meio na terceira idade, né, Dê? Então é um personagem que não é tão... Eu não vou ter que dormir... Mesmo com o braço quebrado, eu vou ter que dormir com os cachorros, que eu nem tenho. É um personagem antigo, né? É uma discussão que, como vocês disseram, vem a gancho ali das reivindicações dos direitos civis. E a gente tá em 2025 e ainda a gente reclamando que o personagem de quadrinho mudou de etnia, né? Por uma questão de Pra você representatividade. ver. E uma questão de representatividade até nem necessariamente a vir de encontro com reivindicações de lutas de direitos e tudo mais. Às vezes simplesmente para ter o black money, né? Fazem isso para questão, até a gente levanta aí Isso. até pela questão de ser um token de representação, né? E aí vem aquelas brincadeiras de colocar como é que é? Brincadeira não, acho que até vai ter o personagem, o Pantera Negro branco. Pô, que não faz nenhum sentido na ideia de... Não é que faz sentido por fato de ser branco, né? Se tiver uma história e a história for boa, ok. O Pantera Negra branco, se ele vier, ele vai vir só com uma questão de lançar uma discussão e para ficar todo mundo comprando essa briga na internet e a Marvel ganhar grana com isso, né? Tô falando isso aí porque comentaram um pouco sobre isso. Mas o sentido do personagem não é nenhum, né? No caso do Capitão América Negro, você tá imaginando que se a Marvel e a Disney fossem realmente uma empresa que pensasse em inclusão, você tá falando de uma minoria, no caso dos Estados Unidos realmente é minoria, né? Que a gente no Brasil a gente chama negro de minoria por conta de não ter representatividade, mas populacionalmente os negros são maioria. Mas lá é realmente uma minoria, mas não é uma minoria tão pouco representativa, é 30% da população, que foi excluída dos debates políticos até os anos 70. E mesmo depois dos anos 70, quando eles são incluídos, eles são excluídos eles são incluídos simplesmente para continuarem sendo massacrados na sociedade, né? E quando você coloca um personagem negro, nesse sentido, você tá... Eu tô falando, se houvesse seriedade na questão da representatividade, você estaria apenas fazendo uma reparação a anos de exclusão dessa classe. Não é o caso dos brancos, né? Você colocar um Pantera Negra branco, você não tá indo para essa ideia. Você tá indo simplesmente para a ideia de fazer para dar voz aos nerdolas, fazer aquela provocação aos movimentos negros e tudo mais, né? Só serve para esse sentido. Voltando ao filme, o personagem do Isaiah Bradley tem uma questão nele, né, na ideia ali quando você vai para a história da Segunda Guerra Mundial,
e até fala um pouco no filme ali, mais na série, no filme até que não toca tanto nisso, que é mais no... Que são os soldados que são jogados para ser o batalhão de testa, né? Para ser os buchas de canhão em qualquer ação, né? E eram os negros para fazerem isso. E aí você vai para a realidade norte-americana, aí falando da questão do soro super soldado, né? Que foi testado nele como se fosse um animal. Você teve testes de doenças e de testes farmacêuticos em comunidades negras que até hoje essas comunidades brigam para que sejam reparados historicamente, porque foram usados como cobaias humanos. E não foram brancos, foram negros. Então o Isaiah Bradley ele representa muito como foram usados os negros nos Estados Unidos e como são usados aqui no Brasil também, né? Ô Marcelo, só te interromper um pouquinho, não sei se você sabe, mas tem um caso, né, cara, que é um caso que homens negros foram testados Sim, com sífilis, né? exatamente. O caso, acho que é Tuskegee, acho que é isso que fala. E aí me lembra muito esse caso do Isaiah Bradley aí, né, cara? Que parece que é um cara que foi um experimento antes pra ver se ia dar certo e quando deu certo, agora a gente vai usar, não é A isso? gente aperfeiçoa e usa numa pessoa branca. Exatamente. É. É esse caso. Eu tava lembrando exatamente desse caso. É o estudo de Tunks. Não vou conseguir pronunciar. Tunks. Tuskegee, Isso, acho. Tuskegee. Tuskegee, acho. Acho que é Tuskegee. Exato. O teste durou durante 40 anos, de 1932 a 72. Com Isso mesmo. 390 homens com sífilis não tratados e 201 sem sífilis, que seria o grupo de controle, sendo monitorado durante 40 anos. E isso não tem... Vamos lá, a gente falar como eu sempre falo quando vou dar aula de história. Você não tem nem 100 anos que isso aconteceu, né? No tempo histórico nosso é extremamente recente. E aí, só para fazer um paralelo, 32 é mais ou menos na mesma época que os alemães estavam testando uma ideologia nova de supremacia branca na Europa, né? Os Estados Unidos não era nada diferente disso, né? Tanto que se você não vou nem entrar nessa, mas vou só fazer um parênteses rápido. A Ku Klux Klan era modelo de negócio dos nazistas, né? Os nazistas amavam a Ku Klux Klan, né? Os Estados Unidos entram na Segunda Guerra nos aliados, não sei por que circunstância. Eles eram muito mais parecidos com a Alemanha do que com os aliados. É porque o Japão atacou Pearl Harbor, aí não tinha como. Exatamente. Não dava para ser, não dava para ficar neutro, né? Mas se desse para ficar neutro, eles ficariam. Voltando então a isso, bem lembrado, Will. Voltando então, é isso. Você tem uma representatividade, não vou dizer vazia, mas uma representatividade que no caso aí desses filmes da Marvel e mesmo na cultura pop em geral aí, tá mais atrás do Black Money, do Pink Money, do que mesmo de uma representatividade verdadeira, né? E estão atrás da discussão. Isso. Né? Em algum momento acaba esfriando e aí volta a ser tudo como era, né? O que é uma infelicidade. Mas não deixa de ser um bom ponto de discussão o filme. Bom, eu acredito, na verdade, que como você falou, Marcelo, que pra mim o Capitão América Sam Wilson é um Tolkien, foi essa a palavra que você usou, né? Tolkien, né? Tolkienismo é até uma expressão sobre isso. Seria a mesma coisa a gente falar aqui como a galera brinca do chaveirinho, né? Isso. Eu vejo nessa linha, cara, porque eu acho que o filme, pra mim, ele deixa muito claro que, como eu falei, apesar na minha opinião, tá? Da má interpretação ali, e até um pouco, no caso, como o William falou, beirando a submissão até, eu acho que vai além disso, cara. Eu acho que o símbolo do Capitão América, ele tá ali, mas ele tá muito... o Capitão América negro, ele tá muito aos pés do presidente. Coisa que a gente não viu, por exemplo, no Soldado Invernal. Capitão América do Soldado Invernal. Contra a SHIELD, contra o governo, etc. Tal, isso aqui. Então ali parece que é tipo assim,
É o branco militar, alto, forte, perfeito, que consegue, inclusive, analisar e consegue ir contra o governo, mesmo em algumas situações, sabe? Pelo bem do mundo, né? Na verdade, o Capitão América, ele simboliza, né, mano? O Capitão América, ele simboliza os Estados Unidos, né, mano? O branco perfeito, estereotipado lá, tal. Mas ele é tão perfeito que ele consegue peitar, né? Frente a frente, ele consegue questionar ordens absurdas e tentar o que é melhor para o mundo, né? Coisa que eu não vejo nesse Capitão América Sam Wilson, América Negro, eu não consigo enxergar isso. Eu queria muito que ele fosse um símbolo de esperança e que ele representasse uma luz no fim do túnel e que ele representasse realmente os interesses das pessoas negras dos Estados Unidos e não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Mas eu acho que esse papel, não sei se vocês concordam comigo, ele nos filmes ele cabe mais ao Pantera Negra, né, do que a esse Capitão América do Sam Wilson. Eu queria muito que esse Capitão América tivesse a mesma pegada T'Challa, sabe? Tipo, o cara foda, o cara que é o líder, o cara que manda e desmanda na porra toda e fala, vai ser do meu jeito, sabe? E pra mim ele não mostra muito isso. Tanto não mostra muito isso, que eu quero levar agora para uma última parte da discussão, que é sobre o Hulk vermelho, né? O General Ross, ele é conhecido justamente por caçar o Hulk, né? Desde lá, sua criação lá nos anos, acho que é 60, o General Ross, ele sempre surgiu como um personagem que não aceitava o Hulk, que o Hulk era um poder muito grande, que ele poderia servir como arma, etc. Então, tipo assim, só que nessa busca por controle, e aí é da hora, porque o filme, ele fala, né, o nome do filme é Admirável, que faz uma analogia ao livro do Aldous Huxley, né? Isso, Marcelo? Aldous Huxley, né? Isso. Que é o Admirável Mundo Novo também, que fala sobre o controle ali, etc. E aí, o Hulk, então o General Ross, ele tem essa coisa de querer o controle dos super-heróis ali e tal, porque, mano, são forças e são poderes muito grandes para não ser controlado, etc. Só que nessa busca por controle, ele acaba, né, tomando decisões violentas, e ele acaba fazendo tudo aquilo que ele tem medo que os heróis possam fazer, né, mano? Tipo assim, se o cara tem um poder muito grande, eu preciso controlar ele, esse poder não se voltar contra mim. Mas ele acaba usando o poder pra destruir muitas coisas ali. E aí, cara, eu não consegui deixar de fazer uma analogia entre Hulk vermelho com o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? Ele ataca os símbolos democráticos quando são questionados, né? Tem o poder acima de tudo. E aí tem uma coisa no final do filme que... Bom, eu não vou contar ainda, vou deixar para dar meu... Vocês, mas eu queria que vocês falassem para mim o que vocês acham desse Hulk poderoso também, se tornando a imagem no espelho. Cara, eu entendo o paralelo do General Ross, do presidente Ross com o Trump, né? Só não seria o Hulk vermelho, não seria o Hulk laranja, mas é bem isso. E essa ideia da Hulk Cheetos. Hulk Cheetos, essa ideia dessa ideia de dominação que o comandante Ross, né, que o General Ross já tinha quando general, depois passa como presidente, é muito parecido com o que está acontecendo com a administração Trump. Eu entendo que eu acho que essa crítica seria até maior. Eu acho que uma das refilmagens que deve ter sido feita foi dar uma amenizada nisso, porque eu imagino que esse personagem tenha sido escrito para ser ainda mais um contraponto ao Trump, né? Apesar da Disney ser bem alinhada com o Trump, né? Diferentemente do que muita gente pensa. Mas é pela questão do como nós dissemos aí, eles ganham pelo contraditório também, né? Um filme desse tamanho, fazendo um contraponto ao presidente eleito, né? Por mais que você tenha um alinhamento conservador ali na Disney,
você ganha no financeiro. Então, isso pra mim é claro que a Disney faz muito isso. Até mais do que a Warner. E eu não tô falando de DC e Marvel, eu tô falando de companhias mesmo. Disney e agora Discovery Warner, né? Percebe ali que as obras da HBO e da Warner, elas são até mais provocativas do que da Disney, né? Sempre foram, na verdade. Né? E aí quando você vai pro MCU, não vai ser diferente. Então, mas que existe um contraponto, existe. E como eu disse, eu até imaginaria que ele fosse até maior. Ele foi amenizado para ir para as telas, né? Eu vou pegar aí o gancho do que o Marcelo está falando também. Concordo com vocês dois, inclusive, também, a esses pontos de convergência com a administração Trump, apesar do filme ter sido gravado, ele ainda não estava eleito, mas eu acho que já meio que esperavam, né, uma possível não reeleição, né, um novo mandato dele, e acho que lembrando-se do primeiro, eu já imaginava como poderia ser um segundo, né, apesar de eu acho que mostrou-se muito pior do que qualquer um que tinha previsões ruins poderia imaginar. Mas a gente vê umas coisas, e até uma coisa que você comentou, Luciano, de ser parecido, e eu fiquei observando, pensando aqui com os meus botões, a questão até do que você comentou do trabalho que o líder teve para elegê-lo, e lembrei, falei, realmente, o líder aparentemente mudou as probabilidades, né, do General Ross para ele se eleger. Até a questão que eles falam lá de tirar bigode e tal, né, para ele ficar. Então, mudou as tendências, as variáveis aí para que o Ross se elegesse presidente. Isso me lembrou bastante o próprio Trump mesmo também, utilizando-se das redes sociais e da forma como disseminava as notícias, as coisas só que de interesse para levar a massa a querer acreditar nele, a querer votar nele. E lembrou-me um certo senhor sul-americano aqui também, né, que foi presidente, infelizmente, do nosso país por 4 anos aqui durante a pandemia, que também utilizou-se massivamente das mídias, das redes sociais aí para manipular as massas e criar um bando de pessoas crentes na sua mitologia. Então, eu acho que alguns paralelos a gente pode fazer sim. Não sei que talvez isso que o Marcelo falou possa ter sido, né? As refilmagens, para dar uma amenizada. Ou então até porque às vezes não era tanto, falar, não, vamos colocar isso agora que o homem está eleito mesmo, vamos colocar, né? Então, mas eu acho que acaba não sendo meio indissociável. Alguns pontos de coincidência, de convergência, a gente acaba vendo sim nas gestões, inclusive do próprio fato dele ser bem, as coisas têm que ser do jeito que ele quer, né, do tipo, foda-se o resto, foda-se, né, as coisas vão acontecer assim, até o próprio fato que a gente vê da briga pelo Adamantium, né, então os X-Men estão vindo aí, né, o Adamantium aí, com o Japão, né? Eu falo, se o Adamantium não for nosso, então se o Adamantium for para ser de uma nação só, vai ser nosso, então vai todo mundo tomar força. Então lembra bem a postura também de política externa do Donald Trump, né? Tem um detalhe algo que me incomodou e que aí deixou o filme, para mim, pior ainda do que eu já não gostei, né? Diferente de vocês gostaram, tudo bem, a gente tá aqui para trocar ideia e para a gente respeita a opinião um do outro, claro, mas algo que me fez gostar menos ainda do filme, cara, foi o final desse filme, porque... E aí foi quando eu fiz o paralelo mesmo com o Trump, sabe? Cara, apesar de ser o Hulk vermelho, apesar de ter aprisionado o líder por... além, né, apesar de não ter aprisionado o cara durante muitos anos, além de ter cometido tudo que ele cometeu, além de querer tomar o adamante a fogo, destruir, não sei o quê. Cara, além de tudo isso, o que aconteceu com ele? Nada, né? Tipo, o General Ross vai preso, revê a filha dele, que era algo que ele queria muito, e fica por isso mesmo. E aí,
o Sam Wilson vai lá e, tipo, meio que faz as pazes com ele, sabe? Então é isso que eu falei da questão do chaveirinho lá, que o até, cara. É isso, sabe? O Capitão América negro, infelizmente, serviu só como chaveirinho mesmo ali. Poderia ter sido um personagem mais heróico, poderia ter sido um personagem que mudasse as coisas, poderia ser um personagem que enfrentasse o sistema, mas no fim dá a entender que, tipo assim, ele se rendeu ao General Ross, né? E ainda levou a filha dele lá para fazer o reencontro e tudo bem, né? O General Ross só ia passar um preso, mas no fim ele acabou tendo o que ele mais queria, que era encontrar a filha de novo, né? E aí, cara, assim, sei para vocês, mas para mim ficou bem claro, que nem o Marcelo disse, que por mais que as pessoas achem que a Disney é lacradora, que a Disney está totalmente alinhada com os governos americanos, inclusive nesse caso promovendo para mim uma apologia ao Trump, né? Que pode ser coisa da minha cabeça, mas alguém pode falar, mas está exagerando. Mas para mim ficou bem claro que o personagem Capitão América no final ele se rende ao General Ross, se rende entre aspas, né? Ele fica do lado de cara de dó, e é essa analogia com o Trump, né? Mesmo cometendo diversos crimes, mesmo cometendo vários abusos, polêmicas, mesmo sendo denunciado por prostituição, por tráfico de sexual, por N coisas, ele ainda continua sendo o presidente escolhido dos Estados Unidos, tá bom? É isso. Bom paralelo. E digo mais, o General Ross ainda vai lá na prisão, ele vai alegar que ele tem problema de saúde e vai ficar em prisão domiciliar com tornezeleira eletrônica. Boa. Cortou muito meu áudio aí nesse... Não muito, deu para entender. Não. Deu para entender. Nossa, cara, eu tô com medo da porra de não sair aqui. Hoje a gente falou sobre o Capitão América, né? É uma obra que poderia ter sido mais, mas infelizmente não foi, né? Bom, agradecer a vocês pelo retorno. E, pô, fazia tempo que eu não falava tanto tempo e sem as minhas costas doerem. Então já é uma evolução. E mais uma vez falar que é um momento bem legal da semana e espero que a gente consiga já engatar de novo como a gente estava fazendo antes. Sobre o filme, vale ver, né, e tirar as conclusões. A discussão sobre os outros personagens interessantes ali que a gente falou, do Hulk, do próprio Soldado Invernal e também do Trump, que a gente trouxe aí, que não é personagem do filme, mas remete a ele algumas questões do filme. Vale um podcast. E agradecer a quem está nos ouvindo. William, Luciano, obrigado pela companhia nessa quase hora e meia aqui. E, pô, agradecido mesmo por aguentar aqui eu com essa dor nas costas aqui. Valeu, pessoal. Opa, eu faço minhas as suas palavras aí, Marcelo. Também agradeço a vocês de estar participando, inclusive, do episódio do retorno triunfal do Manifesto do Caos. Usei a minha carteirinha igual o Pantera Negra, igual o Homem-Aranha também tem a carteirinha de sócio. Né? Deu para usar a carteirinha para entrar na Mansão dos Vingadores hoje, mas curti pra caramba, né, participar. Como o Marcelo falou, também acho que vale a pena a assistida para tirar suas próprias conclusões. Como eu falei, eu que já estava com uma expectativa muito baixa com tudo quanto é filme de super-herói, fui assistir isso aí descompromissadamente. Por conta disso até gostei. Só lembrando que teve uns lixos aí que
Marvels, etc. aí, que pelo amor, né? Então, esse aí, até que, considerando o atual período do MCU, até que, por mim, eu achava que se salvava. E até eu vou abrir um parênteses, como o Marcelo gosta de fazer. Tava falando que o Falcão, para mostrar como ele é um personagem da hora, um personagem foda, cara. E até as questões raciais, até norte-americanas. Se eu não estou enganado, se tiver algum ouvinte aí que souber diferente, me corrija aí. Manda um comentário aí pra gente. Se eu não me engano, o primeiro bonequinho do mundo do Falcão é do Brasil. Vocês sabiam disso? Caramba, A não sabia. Gulliver fez Vocês lembram aqueles bonequinhos estáticos que até a Estrela relançou esses tempos aí da Sim, DC, né? sim, uma Tinha cor os só, né? Marvel, uma cor só. E tinha uns pintados também, né? E os da Marvel, tinha o Falcão. Eu lembro que eu tive o Falcão. Mas o Falcão que eu tive era o com uniforme vermelho e branco, porque o primeiro Falcão que a Gulliver lançou era com uniforme verde, que é o uniforme original do Falcão, né? Era verde. São Wilson, acho que era palmeirense, Marcelo. Caramba, já Mas perdeu a moral já. você, né? Mas então eu acho que o primeiro bonequinho, antes mesmo de sair qualquer bonequinho do Falcão lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na década de 70, saiu o Falcão pela Gulliver, né? Molde original daqui, feito aqui. Vocês veem como o Brasil já era mais inclusivo nesse aspecto aí do que os próprios americanos que criaram o personagem, né? Mas é isso, agradeço aí a presença de vocês aí, mais uma vez estar participando com vocês. Foi da hora bater esse papo com a turma do Manifesto do Caos. Da hora. Legal. Lembrando aí, pessoal, que hoje foi dito aqui, né? A Marcelo gostou, o William gostou e eu não gostei. Isso não quer dizer que o filme seja ruim, né? Na minha opinião, vale a pena você ir lá, assistir, conhecer e tirar suas próprias conclusões. Inclusive, depois, se você assistiu ou se vai assistir, deixar um comentário aí pra gente, né? Nas nossas redes sociais aí, no próprio Spotify, deixa um comentário lá, que é bem legal, engrandece. E falando em comentário, eu preciso, antes de encerrar, ter aqui um agradecimento especial a Miriam Irata, cara. Ah, Miriam. Marcelo, Aniversário dela hoje. ela... Mentira! É. Sério? Então, parabéns aí pra Miriam aí, tudo de bom, muitas felicidades. E queria dizer que, mano, ela muito mais feliz porque maratonou vários episódios e apareceram vários comentários dela, tipo, meio na sequência, assim, sabe, dos episódios. Muito legal. Obrigado aí, tá? Nossa, que coincidência, cara. E parabéns pelo aniversário aí. E continue com a gente aí, continue acompanhando o Manifesto do Caos aí e ouvindo as nossas reflexões, tá? Show. Então, para encerrar agora, se você então gostou do nosso episódio, não se esqueça de fazer igual a Miriam, de nos comentar, de compartilhar com os amigos e principalmente de dar as estrelinhas lá no podcast favorito, tá? Siga a gente também nas nossas redes. O nosso Instagram é o @manifesto do caos _ e a gente tem o site também, que a gente posta algumas matérias lá, etc., que é o www.manifestodocaos.com.br, que é para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo até agora, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau!